Muito bom. Agora sim. Bem. Esperar as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês manterem o fluxo energético da coluna ereta, posição de meditação. Podem escolher a posição que fica mais confortável. Só que a gente não vai largar o corpo, a gente vai se manter no processo de sustentação, já aprendendo o que significa sustentar energia. Então a gente não sustenta energia se a gente não consegue nem sustentar o nosso corpo. Se a gente não mantém esse eixo, né, que é esse eixo principal, bem ereto. Então é importante que a gente tenha essa condição de não ficar se largando, se soltando, né, desistindo, abandonando. E energeticamente, a coisa mais difícil não é você atingir um patamar alto, é você sustentar um patamar, é você sustentar o campo, né? Então a gente vai entender que muitos que já estão no processo, estudando, recebendo várias iniciações, eles percebem que é fácil. Eu vou para um retiro, eu subo a minha energia, eu venho para um curso, eu subo a minha energia, mas eu não consigo sustentar mais de uma semana, mais de um mês, mais do que 15 dias. Então, o processo de sustentação é uma das etapas mais importantes para que a gente consiga realmente chegar numa qualidade, né? Então, se a gente não sustenta, a gente não tem nenhuma qualidade. Então, isso é muito importante. Então, não é tão importante chegar num nível muito alto, mas sim chegar num nível que eu consiga sustentar. Então, a gente não tem essa ambição de subir tanto o campo, ou de ter tanta energia, mas a gente tem que ter a consciência de que no momento que eu subo um pouco a minha energia, eu tenho que manter ela ao longo do dia todo. Então a gente vai começar o processo de sustentação pro dia. Depois a gente vai estendendo esse processo de sustentação. Então, além do dia, depois a gente vai sustentar para 2 dias, depois a gente sustenta para 3 dias. Mas inicialmente a gente vai começar o nosso dia colocando um foco energético. E não é possível a gente colocar foco energético em muitas coisas. Então a gente tem que pôr um foco energético para o dia. Então a gente começa o dia já mentalizando, já pensando qual é a energia que eu quero para o meu dia. E eu passo o dia inteiro sustentando essa energia, trabalhando essa sustentação. Então a minha consciência, ela é direcionada para a energia que eu quero manter no meu dia. Então todos os meus atos, palavras, ações e pensamentos, eles precisam estar alinhados com aquilo que eu determinei que eu quero viver no meu dia. E dessa forma a gente vai treinando, porque não existe, não é eu explicar para vocês se vocês não tiverem a prática. Então é importante que através da prática a gente comece a ter a condição de entender o que significa a sustentação, para que a gente possa entender depois o que significa a materialização. A materialização não é possível sem a sustentação. Tá? Então, o que acontece? A gente não tem que estar na energia somente durante a prática. A gente tem que levar essa prática, estender essa prática para a vida. E quando a gente estende a prática para a vida, a gente está no processo de sustentação. Tá? Então, isso é uma coisa que gera muitas dúvidas nas pessoas. Elas me perguntam, eu consigo ficar bem, mas logo depois eu fico mal. Por quê?
Porque eu não coloco o foco energético numa única energia, em algo que eu queira, e não consigo colocar toda a minha atenção no processo da sustentação para manter. É só isso, porque todo mundo tem a capacidade, desde que a gente tenha um foco e não perca o foco. O que acontece é que ao longo do dia vão acontecendo coisas e vocês vão escapando, fugindo do foco. E vão se distraindo e se enredando. Então eu me enredo numa provocação, eu me enredo numa conversa, eu me enredo numa discussão que acaba acontecendo e me envolve. E aí eu me distraio e perco o foco, né? Então a gente está num curso que vai falar muito de energia, porque Reiki é energia, e a gente precisa entender como estender a prática para a vida, porque isso é muito importante, né? Porque senão vocês vão praticar e vão desistir de praticar, porque a grande diferença é a gente conseguir trazer isso para a nossa vida material, porque a gente precisa ter ganho material. Então as pessoas me perguntam, você estuda sobre ET? Eu falo, não. Por que eu não estudo sobre ET? Eu sei que eles existem, mas isso não vai mudar a minha vida. E tudo que eu busco é algo que eu possa aplicar na minha vida de forma que eu consiga ter o ganho, que eu consiga atingir um potencial maior do que aquele que eu já atingi. Então é importante vocês começarem a filtrar o que vocês estão trazendo para a vida de vocês, né? Então tem vários assuntos que são muito interessantes, mas vocês precisam se perguntar que tipo de vibração tem nesse assunto, que tipo de energia tem nesse assunto e o quanto isso agrega para o meu processo na vida. Porque se a gente não trouxer para a vida com praticidade, onde a gente tem que ver o ganho daquilo, é melhor que a gente abra a mão e procure uma outra ferramenta ou algo que realmente possa ser efetivo para transformar a minha vida e facilitar a minha vida. E esse tem que ser o foco. E espiritualidade é ação na vida, né? Então, eu entendo, eu entro aquilo faz sentido para mim, eu compreendo a vibração, eu sustento para um processo de materialização na minha vida, ok? E o que é essa energia? A energia Reiki, ela é a energia, que ela é energia primordial, então ela desce diretamente da fonte, na mais alta qualificação, e ela chega alinhando, né, através do nosso tubo prânico, que eu vou explicar isso bem para vocês, entra pelo nosso Antakarana, e ele vai te alinhando, te equilibrando completamente. Então, primeiro ela te alimenta, e depois que você está já com excesso de energia, você começa a transmitir. O que eu transmito? Eu transmito a minha energia? Não. Eu estou transmitindo esse transbordar da energia, né? Então, por isso, o Reiki pede uma iniciação. E a iniciação está diretamente ligada com a abertura desses canais. E um processo que, através de comandos, de mantras, de mudras e símbolos, a gente acaba abrindo esse campo de informação e permitindo que essa energia escorra e transborde através de nós. Então, toda vez que eu aplico, eu me sinto revitalizado, da mesma forma como se eu estivesse recebendo energia. E por que é diferente do passe espírita? Porque o Reiki, você vai abrir os canais e você vai servir somente como... você vai funcionar como se você fosse um bambu oco. Então a energia vai passar por você e vai correr através de você, né? Só que não existe nada da sua energia aí. Quando a gente está num passe espírita, são os espíritos que fazem o trabalho. Então, portanto, o espírito que já não tem o corpo,
ele precisa de uma energia que se chama fluido, né? Ele precisa de um fluido que seja um fluido corpóreo para que ele possa se aproximar e consiga de fato atuar num corpo denso, porque esse espírito já não tem mais isso. Então ele precisa daquilo que a gente chama de ectoplasma. E nesse sentido, o passe, o que é? É o médium cedendo esse fluido, cedendo esse ectoplasma para que um espírito atue, onde normalmente o espírito vai trabalhar no corpo etérico, atuando através de cirurgias que são feitas no corpo etérico. Só que quem faz isso é a consciência de um espírito. Existe uma intenção. Então é o mesmo que se tivesse um médico que está pensando como é que ele vai te trabalhar. E é totalmente diferente do reiki, que é uma energia, que é a energia da mais alta qualificação, que ela entra já requalificando, informando a forma do vibrar. Então é uma energia inteligente que faz o trabalho. Então, como reikiano, a gente nunca põe uma intenção no momento que a gente está aplicando energia. A gente se torna totalmente neutro e permite que a energia flua, tá? Eu vou explicar para vocês por que a gente não aplica energia em determinadas áreas. Então, assim, eu tô com dor no joelho, eu aplico energia no joelho? Não, gente. Por quê? Porque se eu for só pro joelho, eu tô tendo um julgamento, uma intenção de uma mente limitada que acredita que a causa do problema também está no joelho. E muitas vezes a causa não está no joelho. Então eu posso ter uma má deficiência da formação dos datos, ou seja, por conta de uma má nutrição, eu não formo os datos, né, que são os tecidos principais, nem os secundários, nem os terciários, e eu acabo tendo um processo de eliminação que vai gerar, por exemplo, não formei bem tecido de tendão e vou ter sinusite. Então, o que está acontecendo? Na verdade, se eu for entender que o problema está aqui, eu vou estar julgando e atuando de forma errada, porque aqui está a excreção, a eliminação, mas o problema não está aqui. Então, por isso, a gente vai fazer uma aplicação que tem que ser totalmente completa. Ela tem que pegar todos os canais, e aí eu vou explicar que o Reiki não está alinhado com chakras e sim com meridianos, porque o Dr. Mikao Usui, ele era um monge de uma escola budista, né? Do budismo tibetano. Então, assim, ele não está conectado com os chakras, e sim com os meridianos e os canais. Então, a gente vai trabalhar primeiro para liberar os canais. Isso poucas pessoas explicam, poucas pessoas entendem. Os mestres acabam não recebendo dessa forma essas informações, então acabam não explicando muito bem o que vocês estão fazendo. E aí, no processo de não entender muito bem, a gente permite que a mente entre e acabe distorcendo essas informações. Então, é muito importante que vocês entendam o que vocês estão fazendo, mas para que no momento vocês não interfiram na energia, né? E para não interferir, a mente tem que estar tranquila dentro do entendimento, o coração tem que estar tranquilo. Então, se você recebe as informações completas, bem assertivas, e isso tranquiliza sua mente e o seu coração, no momento da aplicação, você está pronto como um canal para poder aplicar, tá bom? Então, vocês entenderam a diferença entre você ser um reikiano ou ser um médium? Tá? A gente não está, de forma alguma, trabalhando com os espíritos quando a gente está aplicando o reiki. A não ser que eu seja um médium. Um médium que já tenho algumas práticas ou tenho uma mediunidade bem desenvolvida. Porque nada impede que eu aplique o reiki, seja um canal. E nesse momento, pela vibração que eu tenho, que é bem alta, que
que faz com que a gente tenha um ambiente propício para que seres da mais alta elevação também possam atuar. Então, muitas vezes eu estou atendendo com Reiki e estou recebendo a equipe espiritual de médicos que também estão atuando e estão trabalhando ali através da minha energia, porque eu também trabalho no astral em desdobramento. Então, mas como? Eu sou médium e vejo. Porque sim, uma coisa não implica na outra, mas o Reiki é esse trabalho onde a gente está como canal transmitindo a energia. E se você já é um médium, que você já tem essa capacidade de liberar esses fluidos, e você já tem essa capacidade de liberar ectoplasma, você também atua naquele momento, se você quiser, se você puder e precisar, tá bom? Então isso é uma coisa que gera muita dúvida nas pessoas, então é importante que esteja esclarecido. Vocês já estão sentindo muito forte a energia? Sim? Então, quando vocês sentirem que começou o processo de embotamento, tem que dar um comando que eu escolho ficar, né? E vai pedindo para que você possa realmente ficar aqui. E se sentir que está muito forte, levanta, tá? Para que vocês não percam. Porque quando a gente embota, a gente perde realmente tudo aquilo que está sendo transmitido, tá? Não existe essa coisa de... enquanto eu estava dormindo, eu estava recebendo também. Não, a gente tem que estar no processo de sustentação energética, né? Lembrem disso. E aí, quando o campo é alto, o que acontece? A nossa tendência é de apagar, muitas vezes desmaiar, né? Ou muitas vezes embotar. Que eu tô aqui ouvindo, mas não estou ouvindo nada, como se eu estivesse dormindo acordado, bom? Então é preferível que você dê uma volta, tome água, faça xixi, mas não fique nesse processo de embotamento. Traga o observador para o seu processo. E quem precisar, levanta, tá? Se a gente sentir que o campo está muito forte, aí eu vou baixando um pouquinho. Eu não abri o campo com toda essa força, porque eu sei que depois vocês vão me dar muito trabalho, porque não vão ouvir nada, vão perguntar 1000 vezes as mesmas coisas. E é real, tá? E tudo bem perguntar, mas tudo bem também levar uns xingos, né? Faz parte de quem eu sou, por favor. Então vai. Então, como que é essa energia? Ela é uma energia que tem como característica principal a vida. Ela é uma energia de vitalidade, uma energia vital. Por isso o Reiki, ele tem essa qualidade principal de trabalhar para a saúde, né? Então a gente tem muitas energias e várias técnicas e iniciações para que você acesse determinadas energias. E cada energia, por mais que trabalhe com tudo, elas têm uma característica principal de vibração. Então, quando a gente fala do Magnify Healing, a gente está falando de uma energia que vibra numa frequência, que é uma frequência lilás e violeta, que ela traz uma informação da frequência dourada, ela traz uma informação da frequência rosa, ela traz uma informação da frequência azul e ela traz esse poder, que é esse poder dessa energia da transmutação, que também está muito direcionada com a energia da compaixão. Então, ela é uma energia muito específica que trabalha num nível de consciência amoroso muito alto. E que também vai atuar de forma muito boa nos nossos nucleolos e no nosso DNA. Então, uma energia, como que eu sei o que eu vou usar, né? Porque vocês saem fazendo várias iniciações, vários cursos. E aí chega um momento que você não sabe o que usar para quê. Porque também eu não entendo muito bem qual é a diferença de uma coisa e da outra. Porque quando é transmitido para mim, é transmitido muito de forma mental. E não tanto na condição vibracional, né? Essa informação. Então,
quando a gente fala da Diksha, a gente está falando de uma energia que tem uma característica de atuação muito forte no processo da consciência de unidade. Ela trabalha a consciência através da ativação bem forte nos 2 hemisférios do cérebro, onde a gente consegue trazer a mesma vibração para cada hemisfério e entra nesse lugar da neutralidade. Então, Diksha faz muito isso, ela tem essa característica da integração do masculino com o feminino, das polaridades para a neutralidade. Então, quando a gente fala do Theta Healing, e o que o Theta faz? Trabalha numa frequência da energia mental. Por que o Theta trabalha tanto com crenças? Porque crença só existe na mente. E aí é a energia que atua nesse campo mental mais fortemente. Então a gente vai entendendo o que o meu paciente traz como uma necessidade. O que ele traz como uma urgência? Porque a gente vai tratando do mais urgente, né? Porque a gente não começa um tratamento e a gente acaba o tratamento assim. Quando você pega um paciente, você vai eliminando aqueles problemas que estão mais urgentes e depois você vai chegando mais próximo das causas. Porque, na verdade, quando o paciente chega, é difícil até a gente entender a causa, tá? Então, eu sempre indico para vocês que vocês façam realmente uma anamnese, que é uma conversa que você vai ter com esse paciente, para que você possa conseguir fazer tanto a leitura energética daquilo que ele está te trazendo, como uma forma de você conseguir entender qual é esse grau de urgência, tá? Para um tratamento. Mas, acima de tudo, a anamnese existe para que vocês escolham se vocês realmente vão atender ou não esse paciente. E isso é muito importante, isso é muito honesto, tanto com você, com o seu processo, como com o processo do outro. Então, muitas vezes, você vai sentir que com determinados pacientes você não vai conseguir ter sinergia. E se você já não tem a sinergia, já existe uma sinalização de que talvez aquele paciente não seja para você. E isso é muito importante vocês respeitarem, tá? Para que vocês possam oferecer a mais alta qualidade do tratamento. Então, que vocês possam estar sempre no 100% da verdade nesse processo. Na anamnese também, vocês vão começar a perceber se determinadas situações são do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, se é algo que não está sendo revelado, então está em psicossoma, está em subconsciência, né? Se é algo que está além disso e já está no corpo etérico, mas eu não vejo no corpo físico, não tem sinalização no corpo físico, mas tem queixa. Então vocês vão começar a entender aonde está, em qual corpo desse seu paciente a energia está atuando. Porque lembra que sempre vem do mais sutil para o denso. Então, geralmente, o desequilíbrio, ele vai começar onde? Ele vai começar lá no corpo mental. E aí, o que acontece? Eu começo a ter pensamentos. Só que eu não dou atenção para os pensamentos. E depois eu já começo a ter pensamentos e emoções. Eu percebo que aqueles pensamentos não estão muito alinhados. E depois eu percebo que aquelas emoções não estão muito alinhadas. Só que o meu corpo está sinalizando energeticamente já o desequilíbrio para que a gente imediatamente atue e não precise desencadear a doença no corpo físico, né? O que a maioria das pessoas fazem? Não estão em plena atenção no processo de se observar para perceber
que um pensamento já é uma sinalização de uma desqualificação energética no corpo mental. E que uma emoção também já é uma sinalização. Então, você não esgota a possibilidade do entendimento do desequilíbrio e não atua imediatamente para que isso não se torne algo mais sério depois. Então, a gente vai ter essa sinalização do corpo mental, do corpo emocional. Depois a gente começa a ter algumas sinalizações do corpo etérico. Então, eu tenho a dor de cabeça, mas a dor de cabeça não é nada. Aí eu tenho dores em alguns lugares, eu faço os exames, não é nada. Mas, gente, eu estou tendo já as sensações da doença que vai se manifestar no meu corpo físico. Né? Por quê? Porque do corpo etérico, no corpo etérico, eu tenho aquilo que a gente chama de modelo. Então, todos os órgãos, eles existem replicados energeticamente nesse corpo etérico. E a gente vai entender que isso não está separado como se fossem paredes, tá? Eu vou explicar como essas camadas adentram e quais são as camadas. Porque a gente vai ter camada 1 do corpo etérico, 2, 3... E cada camada tem um nível de vibração. E é importante a gente saber. Então, quanto mais a gente entende nesse processo o que é o corpo, né, dentro de todos esses corpos, trazendo muito a consciência da anatomia sutil e da vibração da anatomia sutil, porque a maioria das pessoas olham como se fosse um bloco de informação cristalizado. E a gente precisa sentir a vibração desses corpos para que a gente possa entender isso. Então, a gente não tem só uma camada de corpo etérico. A gente tem várias camadas de corpo etérico. E dentro do corpo etérico, a gente já tem as camadas do corpo astral, do corpo emocional, que elas já vão adentrando. Então, essas camadas, quando a camada 1, ela já está dentro do órgão também. Então, o órgão, ele também tem emoção. Porque o meu corpo emocional, astral, que teoricamente físico, etérico, astral, ele não está separado como uma parede. Ele tem várias camadas e existem as camadas que já estão adentrando o etérico, as camadas que já estão adentrando o físico. Então, essas que estão adentrando o físico estão informando essas energias emocionais nos meus órgãos, que são os órgãos que a gente conhece como os órgãos físicos. Então, por que determinadas emoções vão somatizando até que a gente tenha o adoecimento de determinados órgãos, tá? Então, mais ou menos, vocês entenderam. Tá muito difícil, gente? Eu preciso passar a informação para vocês. E a gente tem 2 dias só. Então, assim, anotem. Anotem, porque anotar é uma forma de vocês irem integrando isso, tá? É muito difícil vocês receberem informação de anatomia sutil com essa consciência vibracional. E durante esses dias eu quero que vocês consigam captar vibracionalmente e não como conceito engessado, tá? Por isso a gente tem um campo aqui. Então, como é que eu sei que eu estou desequilibrando? Porque eu, graças a Deus, tenho a sinalização. E o que é a sinalização? É a emoção. Só que a gente é educado para não sentir. Determinadas emoções, a gente fala, isso é ruim, não sinta. Não olha para isso. Então, no lugar de você confrontar, entender, trazer para dentro, acolher e olhar para isso com uma seriedade, você diz assim, não pensa nisso, pensa em tal coisa. Né? E o que a gente está falando? A gente está falando que esse nosso corpo emocional, esse nosso corpo mental, não trabalha de forma adequada quando ele te sinaliza o desequilíbrio. Então você vai dizendo não para sinalização. É como se você não quisesse olhar a verdade. E sempre que eu ignoro, que eu me torno um ignorante, eu acabo tendo as consequências disso. Então, não é porque eu não sei que o açúcar faz mal, que ele não faz mal, né?
Então é importante a gente entender isso. O corpo está sinalizando e eu não quero ver a sinalização. Hoje a gente está num momento planetário onde a gente já recebe muita essa informação. Então é importante a gente fugir de tudo aquilo que te diz que é ruim sentir raiva, que é ruim sentir medo. Não. É pior se você não sente e esse agravamento vai se dando em níveis maiores. É como você dizer que é ruim sentir uma dor. A dor é uma sinalização. Antes que você acabe entrando num problema que vai se tornar crônico. Enquanto você sente a dor, ainda é bom. Então a gente não pode achar que pensamentos, emoções, dores devam ser ignoradas. A gente tem que investigar. Se você tem uma dor no seu corpo físico, você não vai atrás de saber o que é, né? Então, se você vai atrás de saber o que é, você tem que entender que todas essas sinalizações precisam ser olhadas para que a gente possa atuar e curar antes que aquilo vire um problema, né? E aí vira depressão, vira várias coisas que a gente vai vendo que fica muito mais complicado depois da gente atuar, tá bom? Então, quando a gente faz essa anamnese, a gente tem um interesse profundo em entender quais são esses desequilíbrios e em quais níveis. Aonde está o desequilíbrio da pessoa? Se está no emocional, está bem distanciado ainda do físico, né? Se está no mental, está mais distanciado ainda. Então a gente vai vendo aonde está a gravidade. E a gente sempre vai tratar a gravidade maior quando ela já está no físico. Certo? Entenderam? Ok. E vocês aí estão gostando? Eu sei que tá super escuro, né? Mas o mais importante é o conteúdo, né? Ok. Ninguém fala nada. Acho que não estão ouvindo nada. Com o microfone vocês não ouvem, né? Então tá. Então, outra coisa da importância da anamnese é que quando as questões são de ordem espiritual, quem trata das questões espirituais são o centro espírita, gente. A gente não tem condições de tratar dessas questões que são questões espirituais. E às vezes a pessoa te traz situações que estão muito relacionadas com situações de cobradores kármicos, com desequilíbrios mediúnicos que geram desequilíbrios psíquicos, e a gente precisa identificar isso. Por quê? Porque o reiki é uma energia super alta, né, de uma qualidade vibracional muito alta, e ele acaba fazendo com que esses cobradores e esses espíritos não consigam ficar próximo da pessoa. Só que o que acontece? A vibração ela fica muito forte, mas o cobrador ele fica com raiva de você. Ou ele atua em você para que a sua vida desequilibre e você não consiga concluir o tratamento da pessoa muitas vezes. E nem sempre a gente tem essa condição de conseguir estar no 100% do equilíbrio. Então, às vezes, ele atua em alguma situação com seu filho, com seu marido, então com as pessoas que realmente têm importância na sua vida. Então, essa é uma questão real que existe. Então, as pessoas não podem dizer assim, não tem nada a ver, o reiki não é isso, pode usar, é o 100%. Não, você tem que saber que quando você está tratando de uma pessoa que está num processo que é obsessivo, ou que está com um histórico de cobradores kármicos, você vai mexer com esses cobradores. Porque a energia vai impedir que esses cobradores atuem na vida da pessoa. E ela, com certeza, esses cobradores podem tentar interferir na sua vida. Então é importante, quando a gente entende que a questão é de ordem espiritual, a gente direcionar esse paciente para as casas que trabalham com isso, que são as casas espíritas, tá? E a gente não faz processo de desobsessão. A técnica que diz que trabalha no nível de desobsessão, ela está informando algo muito irresponsável, porque é muito complexo o universo espiritual, gente.
né? Então, a gente precisa estudar muitos anos. Eu fiz formação de estudo de 7 anos, mais 3 anos aplicando, para que a gente consiga ter realmente o total entendimento do que significa isso. Então, você não pode ir lá e dizer assim, eu vou aplicar isso, vou fazer o trabalho de desobsessão. Não, você não tem condições de fazer isso. Até porque, para esses processos, a gente nunca trabalha sozinho. E a gente nunca trabalha em casa, a gente nunca trabalha atendendo em determinados locais. Para isso existe um local certo que é trabalhado, né? Precisa ser feita a condução, encaminhamento, uma série de coisas que não é assim. Então, não importa qual é a técnica que vocês tenham, não a utilize para processos de desobsessão, questões espirituais ou cobradores kármicos. Tá? Se vocês não tiverem o embasamento, o estudo necessário e o desenvolvimento necessário para isso. Então a gente tem que respeitar as hierarquias e os trabalhos que cada hierarquia propõe. Então, na mais alta qualificação, o kardecismo trabalha só com isso. Por que você vai pegar lá? Você que ignora, que não sabe nada, simplesmente vai mexer com uma coisa. Não, direciona para quem é o melhor no assunto. Ok? Vocês entenderam isso? Ficou claro? Faz sentido para vocês? Mas não fale nada. Não tenha conhecimento Tá. suficiente. Passa lá esse microfone pra gente poder ouvir. Essa pessoa que vai receber o reiki não tem essa consciência do que ela mesma tem. Isso é bem comum, né? A pessoa não sabe. E às vezes é uma questão espiritual. Então, mas você, quando você faz a anamnese, por isso que eu falo, eu indico que se faça a anamnese. Tem muita gente que fala, não, você não precisa saber de nada porque a energia é inteligente. Mas não é bem assim. Existem várias questões. É isso que eu estou dizendo. Na anamnese você vai saber. Porque a queixa da pessoa, ela vai te dando todos os indícios e você vai percebendo que aquela questão é uma questão muito pesada para você tratar. E você vai dizer, nossa, eu vou assumir um paciente que tem um desequilíbrio aqui que talvez eu não tenha condições realmente de sustentar o processo. Então, por isso que eu falei da sinergia, da gente sentir realmente a sinergia, perceber, porque a gente já tem isso, a gente já faz leitura energética, a gente já sente. Então, a gente sabe quando aquela história é uma história muito pesada pra gente. Quando a gente tem ou não tem condições de atender. E geralmente vem seguida de muitas situações de na minha casa a gente só briga, eu não consigo sair disso, e aí as brigas são violentas e acontecem coisas muito pesadas. Você vai perceber que é algo que está muito além de simplesmente um desequilíbrio no corpo mental, emocional e físico. E aí é uma questão que você vai precisar fazer a anamnese, não dar o sim para a pessoa na hora. Espera pelo menos uma semana da anamnese para você realmente sentir, porque essa informação, ela não vem na hora que você está ouvindo. Ela vai sendo decodificada e você vai percebendo e sentindo. E aí você entra em meditação, você pega o seu pêndulo, aí você pergunta se essa pessoa é para você ou não, se você deve atender ou não essa pessoa. Porque assim, assumir o tratamento de alguém é um compromisso muito sério. Porque a gente começa, mas a gente não sabe quando a gente vai terminar, né? O reiki é indicado para um tratamento que você faça 4 sessões. Mas vocês ouviram o relato das pessoas. Faz 3 anos e meio que eu passo e eu recebo a energia. Então, o terapeuta, ele começou um processo talvez para fazer 4 sessões. E faz 3 anos e meio que ele está comprometido com o paciente. Então, a gente começa, mas a gente nunca sabe quando é que vai terminar isso? Quando é que, de fato, essa pessoa vai estar no equilíbrio que ela precisa estar? Tá bom? Obrigada. Passa o microfone para ela lá. Você falou que não pode
pode fazer dentro de casa? Por exemplo, eu gosto de fazer muito nas minhas filhas. Não, o reiki pode. Tá, o processo de desobsessão não pode. Certo. E aí o que acontece é que às vezes tem técnicas que ela te diz que você pode atuar, inclusive, para o processo de desobsessão, em qualquer lugar. Isso não é uma realidade, né? Porque, na verdade, esses processos não devem ser feitos, e muito menos dentro de casa. O reiki pode. Você pode fazer em qualquer ambiente, inclusive dentro de casa, porque a própria energia ela já entra realmente requalificando tudo. E o paciente que você atender, que está no processo de obsessão ou ele está sendo obsediado, ele realmente vai se beneficiar. A energia vai ficar excelente, vai ficar alta. Mas a questão não é essa. A questão é o dia seguinte, quando você sai para trabalhar e você não está naquele ambiente, você baixa seu campo vibracional, aquele cobrador daquela pessoa que não quer que você continue o tratamento. Então, acaba atuando na sua vida. É isso que eu estou dizendo. Mas se a energia ela é suficiente, ela vai chegar, ela vai fazer um processo maravilhoso, seu paciente vai ficar incrível, vai elevar o campo vibracional e realmente esses espíritos, para eles vai ser incompatível a vibração. Porque é uma vibração, para que eles atuem, você tem que estar vibrando mais baixo. Quando você eleva, eles já não podem mais atuar ali, né? Só que existe todo um processo que está fora do momento que você aplica energia. É isso que eu estou explicando. Que é muito delicado falar sobre isso. Não é indicação do reiki, porque a gente procura não usar esses assuntos polêmicos, principalmente porque isso não é comercial, né, gente? E aí, quando a gente entra com a questão de religião, filosofias, enfim, você acaba tendo menos pessoas que se interessam. Então, a primeira coisa que as pessoas falam, reiki não é religião. Ok, não é mesmo. Você pode ter qualquer religião que o reiki não vai interferir, porque o reiki é só energia. Mas não é bem isso, entendeu? Ele realmente, só o reiki, se a gente for olhar só para o reiki e a gente fechar a visão, é isso. Mas se a gente amplia um pouco mais, muitas coisas acontecem dentro de um processo onde a gente está aplicando o reiki no paciente. Tudo bem? Eu faço bastante reiki voluntário. Uhum. Né? Então, mas isso não se aplica nesse caso. Não, você faz num grupo? Não. Eu vou numa casa lá toda segunda-feira. Que casa? É uma casa onde se faz constelações. Uhum. Aí existe o momento social, então a aplicação de reiki. Então quem quiser aplicando reiki, a gente fica lá e a gente faz todo o processo. Sim, se chama troca reiki, né? O ambulatório de reiki. Então não existe, nesse momento, não existe anamnese, não existe assim, a pessoa se deita, eu acolho e tudo, faz o processo. Uhum. Só que nesse caso, cada facilitador, ele não está comprometido com cada pessoa que passa por lá. Essas pessoas vão passando. Então é muito diferente, né, do que a gente se comprometer. Esse compromisso com uma pessoa. Então, nesse processo, os obsessores nem atuam. Porque o que acontece? Você está passou, você nem vai ver a pessoa, nem vai ter contato com a pessoa. Na verdade, ela podia passar com você, ou com outro, e aí isso não se dá. Mesmo se for toda semana? Não, porque na verdade você não está comprometido com aquela pessoa. É a mesma coisa que você disser assim, ó. Olha, eu vou te ajudar. Né? Quando a gente é o terapeuta daquela pessoa, é como se você dissesse, eu vou resolver o seu problema, eu vou te ajudar. O obsessor, na verdade, ele entende que você é um empecilho. É diferente da pessoa pegar e ir para uma casa tomar um passe, ou ela ir para um lugar receber reiki dentro de um ambulatório reiki. Essa pessoa pode voltar ou não voltar, daí ela tem a persistência dela, mas não tem alguém que está ali comprometido e ajudando ela num foco específico. Entende a diferença? Entende? É mais ou menos assim, a gente não tem só obsessores desencarnados.
A gente tem obsessor em vida também. Então, seu namorado é super ciumento. E aí você vai lá sei lá, em qualquer lugar, pró-vida. Ok, lá tem um monte de gente, várias palestras, não sei o quê. O que ele vai dizer? Nossa, ela adora aquele lugar. Mas ela não vai focar em um. Agora, se você pegar uma determinada pessoa e falar assim, é a Noemi, vai mudar. Entendeu? Porque é a Noemi que está me afastando dele, que está me tirando dela. É assim, é diferente assim, entendeu? Ou não, você comentou da outra vez que depois que a pessoa faz iniciação com você de reiki, o processo de incorporação fica mais difícil, caso essa pessoa trabalhe em alguma casa, né? Ok. Eu queria entender por quê. É questão de nível, de energia, de vibração? Sim. O reiki, ele vibra numa frequência bem alta e essa frequência acaba gerando uma incompatibilidade com a energia que é necessária para a própria incorporação, para o próprio espírito poder incorporar. O espírito, para incorporar, que na verdade ele nunca sai do corpo, você nunca sai do corpo, você tem um acoplamento no corpo astral, onde ele se aproxima e você passa a reproduzir as sensações, né? E ele passa a sentir também as suas sensações. Ele precisa num nível de densidade que ele já não tem. Então, quando você sutiliza muito, você sobe essa vibração, e o reiki faz isso, você interfere, você atrapalha. Então, a preferência do espírito são os médiuns que vão estar trazendo essa qualidade da maior densidade. Por isso que é muito comum, né, a incorporação no candomblé, é muito comum a incorporação ser muito mais forte no candomblé e na quimbanda, onde as questões físicas são mais pesadas. Então a gente vê que são tambores, que é para trazer bem a coisa da terra, que são utilizados vários elementos de peso dentro dos rituais, né? Eles usam sangue, eles usam a pinga, eles usam os fumos, são várias coisas que são utilizadas, né, no candomblé e na quimbanda, que é muito forte vibracionalmente, muito denso, mais denso. E as incorporações mais fortes se dão lá. A Umbanda nem é tão forte para incorporação. Então você entende que é muito importante esse peso vibracional, essa condição material, para que esses espíritos consigam vir mesmo, né? E esses fluidos são assim. Quando a gente sutiliza, a gente se aproxima muito daquilo que eles já estão. Então fica muito difícil a conexão para que eles consigam realmente ter esse acoplamento. Então interfere sim. Vocês têm dúvidas? Não? Pode fazer outras perguntas. Não, espírito. Na verdade, espírito não tem a ver com reiki. Eu tenho uma dúvida. Tá. Mas até foi bom porque muita gente me pergunta essas coisas nas lives. Assim. O meu irmão, ele frequenta Umbanda, né? Sim. E por muito tempo, quando eu fiz a primeira iniciação, um nível 1 e o nível 2, eu comecei a fazer reiki nele, nem fazia ideia dessas questões. E ele tinha tem ainda um problema muito forte com dependência química. E durante o processo que a gente começou a fazer essas sessões de reiki, ele ia na minha casa, eu fazia sessões com ele. E começou a não dar mais certo, sabe? De eu fazer. Não coincidia mais os horários, eu tentei mais algumas vezes. E aí você estava dizendo isso agora, eu queria saber se existe alguma, não é nem restrição, mas até por uma cautela, eu evitar fazer essas sessões com ele. Então. Ele é seu irmão, né? Mas gosta de umas coisinhas mais pesadas. Então, se ele, você que vai ter que você já sabe essa resposta, na verdade. É que você quer passar pra mim uma responsabilidade que é sua, entendeu? Tipo, eu não vou te dar essa resposta jamais. Claro que não. Então você já tem essa resposta, na verdade, dentro de tudo isso que a gente falou e do que você conhece da sua experiência dentro desse universo.
Agora, a gente não tem que se sentir culpado, porque a gente não... Realmente, a experiência dele é uma experiência que pode levar ele para um processo de crescimento e iluminação. Ele pode, dentro desse universo de uso de drogas, descobrir, entender muitas coisas que somente nesse caminho ele teria condições de descobrir e entender, ter realmente aquilo que a gente chama de aprendizado e através desse caminho evoluir. Não cabe a gente julgar se o caminho é bom ou ruim, mas cabe a gente entender que o caminho sempre traz a evolução. Não importa o que você está fazendo, você sempre evolui. Né? Não importa o que você está vivendo, você sempre evolui. E nunca é por acaso, nunca está errado o que eu estou vivendo. Então, ele está ainda necessitando viver isso. Esse é o ponto. A escolha vai ter que ser dele. A decisão interna vai ter que ser dele. A força vai ter que ser dele. Né? O que acontece também no Reiki é que muitas vezes as pessoas te pedem quando elas estão num nível de desespero muito grande, mas elas não estão comprometidas com a cura delas. Por isso que a anamnese também é legal, porque elas só querem amenizar o sofrimento momentâneo, mas elas não estão comprometidas com todo o processo que é necessário para a mudança. Então eu sempre indico para vocês evitarem enviar reiki à distância, porque aquelas pessoas que falam, nossa, eu tô muito ruim, briguei com fulano, aconteceu não sei o que, minha vida tá não sei lá, me manda reiki. Tá, ela sabe muito bem pedir, só que ela nem recebe aquilo, na verdade, porque a escolha dela não é se curar. Né? No geral, ela não está decidindo se curar, ela está decidindo só amenizar as consequências das escolhas dela. Então, por isso é muito importante que a gente faça a anamnese, porque às vezes a gente não ajuda a pessoa amenizando, né, as sensações ruins das escolhas. E a gente não deve ser instrumento disso, de simplesmente entender o sofrimento de uma forma distorcida. Quando eu acho que o sofrimento ele é ruim e eu não vejo a qualidade que o sofrimento tem para que a pessoa realmente faça uma mudança muito importante na vida dela e consiga a cura, eu vou lá e tiro a pessoa antes que ela entre no processo da dor, chegar no ponto necessário para que ela faça a mudança. Porque todo mundo que chega no ponto necessário da dor muda. Você vai ter certeza. Agora, você está indo para o processo da dor, você grita, a mãe vai lá e te tira, a irmã vai lá e te tira, alguma coisa acontece, você continua muito tempo, né? E às vezes, se você quebrasse mesmo a cara, isso poderia trazer essa condição de você sair e virar a chave. Sobre essa questão que você está comentando, até eu tinha visto em um dos teus vídeos, isso me deixou um pouco intrigada e surgiu agora, então eu vou aproveitar. No Theta Healing, que eu já fiz 2 cursos, mas não consegui me envolver completamente, acabei trabalhando só em mim. A gente trabalha muito essa questão de que talvez aprender na dor e no amor seja uma crença. E aí quando você me fala que a dor é boa, o sofrimento é bom, isso me deixa um pouco confusa. Porque a gente tá tentando evoluir para uma situação em que a gente não precise mais aceitar a condição de aprender com dor e sofrimento. E aí eu queria só poder entender um pouquinho mais isso. Ok. Se você bate o dedo do seu pé, dói? Dói? Isso é uma crença? É uma crença? Não nessa questão. É o quê? Não, mas é a mesma coisa. Porque quando a gente sente a emoção, é uma sinalização da distorção, de que a gente está indo para um caminho que não está legal. E antes que a gente se dê muito mal, é importante sentir. E sentir a dor é necessário. Porque senão, como é que eu sei que aquilo é distorcido? Entende? Ninguém quer ter dor. Então é muito fácil você dizer assim, gente, não precisa mais sentir dor. Só que essa não é uma realidade da condição humana. E graças a Deus a gente sente dor, porque a dor é uma sinalização. Então quando é que eu não vou sentir dor?
O que é dor? Se não algo sendo te dizendo, Mel, você está equivocado. Você constrói um super castelo ilusório. A vida, que ela nunca erra, porque ela é imbuída da consciência divina, ela te traz a experiência, e a experiência não é o que eu quero viver, porque eu criei um castelo, né, ilusório, que foi criado pela mente. E aí, entre aquilo que eu crio e aquilo que é, existe a frustração, que é uma sinalização de que, opa, isso aqui que você está criando não é a realidade. Essa pessoa que você acha que é desse jeito, não é desse jeito, ela é desse jeito. Então, quando é que você vai entender isso se não for sinalizado? Então, a dor não é necessária? Então, para que existe? Né? O que acontece é que a gente compra muito fácil a salvação. E não é a forma como eu enxergo a dor que é distorcida. Principalmente nessa fala, você não precisa mais sentir a dor. Então a dor é inimiga, ela continua sendo inimiga. Isso vibra ainda na antiga forma do vibrar. Porque se você está na nova forma do vibrar, nada é ruim. Aí sim você está no caminho assertivo. Tudo que chega com uma capacidade de me trazer algo para mudança, de me fazer enxergar as coisas claramente, e eu uso isso para minha evolução. Agora, se a pessoa que disse que não é mais necessário sentir dor, vier aqui para mim e disser, eu não sinto mais dor, eu vou dizer, ok, parabéns, como é que você fez isso? Só que, sinto muito, eu não conheço ninguém que não sinta. Seu pai vai morrer, você não vai sentir, né? Várias coisas vão acontecer na sua vida, você não vai sentir. É isso. É uma distorção você achar que a dor é ruim, porque a dor é uma sinalização. E aí, quando a gente coloca um peso muito grande, a criança, quando ela nasce, gente, no máximo do amor possível, ela tá caminhando e ela ela vai cair da janela, vai cair lá embaixo, né? Ela tá subindo para cair. Quando você tira ela se frustra, ela esperneia, ela chora, ela bate em você, porque ela não compreendeu e ela sente dor. Ela não sente dor? E é errado? O que a dor está dizendo para essa criança desde o começo? Aquilo que você quer não está condigente com a realidade daquilo que você precisa. Isso é errado? Como é que essa criança vai fazer então? Ou como é que você, como mãe, vai educar? Se você tem essa ideia de que a dor não é necessária. Se isso vem numa perfeição do corpo físico, que nós somos perfeitos, muito mais perfeitos que qualquer máquina. A gente sente porque a gente é perfeito. Né? E a gente sente porque tudo está sendo sinalizado, informado e mostrado. E o único objetivo da gente estar aqui é evoluir. Então, se os sentimentos eles não contribuem para a evolução e eles não são necessários, qual é o caminho? Alguém aqui já cresceu, já evoluiu sem passar por isso? Foi possível? Então, por que a gente fica repetindo algo, gente, que a gente nem para pensar e valida ainda, né, aquilo? E ainda vai lá nas redes sociais e repete. Não, porque não precisa mais sentir dor. Ok? Na verdade, não validei, mas isso não estou dizendo você, mas isso está sendo reproduzido. Sim, por isso muito. mesmo que isso me trouxe uma questão, tipo, sabe? E é importante, eu acho, a gente tirar essas coisas. Trabalha importante. A crença, mas às vezes a gente distorce um pouco a crença. Eu já percebi isso. E foi algo que talvez eu fiz com essa questão. Não preciso evoluir com dor.
posso agora no amor, entendeu? Sinceramente, pra mim, a crença é acreditar que você não precisa, que você não vai sentir a dor. Desculpa. Se todas as pessoas sentem dor desde que nascem, esse é o processo, né, natural. Sim. Não é natural? Você cria uma crença do antinatural, ou seja... Eu criei uma crença na crença. Pra mim, a crença é você acreditar que não